Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e também parabenizar toda a organização do congresso. Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, bem brevemente, sobre a terapia nutricional oral, então a parte de suplementação oral, e vamos ver o que as evidências trazem para a gente. Primeiramente, eu declaro a ausência de conflito de interesse pessoal, comercial, acadêmico e financeiro em relação a essa palestra. E não tem como a gente começar a falar sobre suplementação sem falar sobre desnutrição, porque sabemos que existe uma alta prevalência de desnutrição entre os nossos pacientes hospitalizados, principalmente associada a todo o processo de doença, em relação também à baixa ingestão por causa das dietas modificadas. E quando a gente olha para esses pacientes cardiopatas, a gente tem tanto a questão de alteração de consistência, principalmente nos nossos pacientes com insuficiência cardíaca, que tem essa questão, essa dificuldade de fazer refeições mais volumosas, e isso acaba precisando alterar a consistência dessas dietas, como também a questão de palatabilidade. Então, a retirada de sódio ou a redução da quantidade de sódio dessa dieta vai mexer com a ingestão alimentar dos nossos pacientes. Só que a gente também precisa considerar muito bem sobre como a alimentação ela é influenciada por cultura, por história e por preferência também. E dentro do ambiente hospitalar, a gente perde muito da capacidade de manejar isso, porque a gente está em uma situação, uma descompensação aguda ou alguma outra situação de doença que a gente precisa ter um cuidado específico e um manejo específico com a alimentação desses pacientes. No caso das doenças, tanto agudas quanto crônicas, ela acaba sendo um potencial para desenvolver uma desnutrição por meio de múltiplas vias. E também o ato de se alimentar desse paciente, ele pode estar associado com uma sensação de mal-estar, de dor ou de desconforto. E isso também, junto com a questão de redução de apetite e de disfunção gastrointestinal. Então, esses pacientes podem passar mal depois de uma refeição. Claro que a gente não pode deixar de considerar aqui toda a parte de mudança metabólica, de inflamação e também de alterações imunológicas que podem resultar nessa maior demanda metabólica. Então, a gente tem um paciente que come menos do que precisa e gasta mais, pensando nessa questão de balanço energético. A terapia nutricional, e tanto o Luciano quanto a Ana vão falar sobre as outras maneiras, né, da gente trabalhar essa questão de terapia nutricional, ela entra como um procedimento terapêutico que tem como objetivo manter ou recuperar o estado nutricional através de vias de administração, tanto enterais como parenterais, e também no caso da terapia nutricional oral com a suplementação. E para quem que é indicada essa parte de terapia nutricional? Para pessoas que estejam em situação de desnutrição, pessoas em risco nutricional associado à redução da ingesta alimentar menor do que 75% do valor energético total por um tempo prolongado, ou que estão impossibilitadas de se alimentar por pelo menos ali um pouco mais do que 3 dias. E no caso também das pessoas que estão com condições hipercatabólicas, então em processos inflamatórios e infecciosos, no caso de cicatrização e também em processo tanto pré quanto pós-cirúrgico. A terapia nutricional oral, o uso do suplemento, ele é uma alternativa fisiológica, claro que considerando as questões de adequação de consistência, mas ainda assim é uma terapia que a gente está pensando em utilizar o trato gastrointestinal em sua totalidade. Então, vai ingerir por boca e fazer todo esse processo de digestão. E ele também acaba tendo uma questão de baixo risco de administração, principalmente quando bem indicado. E o uso da terapia nutricional oral, ela é associada à melhoria da capacidade funcional desses pacientes, à redução de complicações, tanto por questão de reduzir lesão por pressão, reduzir a ocorrência de úlceras de pressão, no caso das feridas, e melhorar a cicatrização de feridas cirúrgicas, de também, no caso de fraturas, e de melhora ali do quadro de infecção. Isso também está associado com a redução da taxa de reinternação hospitalar, da mortalidade e, claro, de uma redução de custos de saúde. Então, é um investimento que a gente faz numa terapia nutricional que vai reduzir ali o tempo de internação desse paciente.
A gente tem uma infinidade de suplementos hoje à nossa disposição, o que é muito bom, porque a gente consegue encontrar dentro das capacidades, tanto da parte, tanto dentro da estrutura, né, do local que a gente está, seja um hospital público, seja um hospital privado, ou no caso de uma clínica ou atendimento ambulatorial, a gente consegue ali trabalhar com algumas opções para encontrar a melhor opção para o nosso paciente. Hoje nós temos suplementos que podem já ser tanto ali numa composição já definida. Esses suplementos eles já podem estar líquidos e prontos para uso, então é muito prático de entregar isso para o paciente. Ele pode estar em pó para reconstituição, então já depende ali de uma etapa de preparo, e também em forma cremosa, tanto ali como iogurte, como mousse ou qualquer outro tipo de apresentação mais cremosa. E esses suplementos eles podem apresentar tanto já uma composição, então um misto, né, de diversos nutrientes, como também questão de suplementação isolada. Então a gente consegue encontrar tanto suplementos que já vão ter um mix de nutrientes focados para cicatrização, por exemplo, ou para pacientes que precisem de uma restrição de algum suplemento específico, de algum nutriente específico. Então a gente tem bastante variedade. A gente encontra hoje suplementos que tenham ou sejam restritos em lactose, em sacarose, em fibras, suplementos hiper ou hipoproteicos, hiper ou hipocalóricos e também hiper ou hipolipídicos. Então, a gente tem aí uma grande gama de suplemento para trabalhar para os nossos pacientes. E o uso da terapia nutricional oral, ela tem muita questão de aplicação já descrita. Então, o guideline da ESPEN de nutrição clínica e hidratação no público idoso já coloca o uso da suplementação oral como uma indicação, tanto em manutenção como em recuperação de estado nutricional, e também pensando em todas as coisas que precisam ser adaptadas para que esse idoso tenha essa aceitação boa desse suplemento e que isso impacte positivamente no seu estado nutricional. Em pacientes oncológicos também, o uso da suplementação oral ela é muito presente. A gente tem muitos suplementos pensados até para essa população específica e ela entra no mesmo tipo de recomendação, pensando no caso do câncer como uma dieta hipercatabólica. Então, a gente precisa desse suporte nutricional para esses pacientes. Dentro do ambiente da cardiologia, nós não temos muitos artigos recentes sobre o uso da suplementação oral, mas a maior parte desses artigos que foram publicados são com indicação para pacientes com insuficiência cardíaca, pensando em toda a questão de uso de reservas metabólicas, pelo fato que a insuficiência cardíaca é uma doença altamente catabólica, que exige muito do organismo, e a perda de peso ela é muito presente. Então, a maior parte dos nossos estudos e diretrizes acabam sendo focadas para IC. E esse artigo ele é bem antigo, ele entra na questão do projeto Diretrizes, é um artigo de 2011, mas que já colocava a terapia nutricional indicada para os pacientes com caquexia cardíaca. E o objetivo dessa terapia nutricional, para essa população, era de manutenção do peso seco adequado e também do tratamento de condições pré-existentes, principalmente aquelas que geraram a insuficiência cardíaca. Então, cuidando de todas essas comorbidades associadas para esses pacientes. Esse estudo foi um estudo que foi publicado em 2010, que foi feito com uma intervenção, era um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego e placebo controlado, que era uma amostra de 29 pacientes, que eles usaram uma suplementação hipercalórica e hiperproteica, ou placebo, né, o grupo placebo, em adição à alimentação habitual desses pacientes. E eles avaliaram esses pacientes em toda a parte metabólica e nutricional, no baseline, com 6 semanas de estudo e com 18 semanas de estudo. E esses pacientes, eles ganharam esse peso livre de edema, tanto ali já em 6 semanas, como também um acréscimo em 18 semanas, além de melhora de qualidade de vida e também de redução de níveis séricos do fator de necrose tumoral alfa. Então, esses pacientes melhoraram tanto em situação nutricional, como também em caráter bioquímico. Tem um outro artigo que ele ainda não foi... Ele foi publicado só a amostra dele, eu não consegui trazê-lo para cá, ele só publicou o desenho do artigo, que é um artigo que está sendo feito, né, um trabalho que está sendo feito no Japão, com também o mesmo estilo de desenho, e eles vão usar uma suplementação de 900 calorias. Então, provavelmente, até no próximo ano, já tenham os primeiros resultados desse tipo de intervenção, com uma suplementação calórica muito mais agressiva para esses pacientes.
Só que não tem como só a gente chegar para o nosso paciente, prescrever uma suplementação e falar, ok, boa sorte, vai dar tudo certo. A gente precisa pensar em maneiras de fazer o melhor aproveitamento possível dessa terapia nutricional, tanto em melhora do estado nutricional, como também aproveitamento dos recursos que estão sendo investidos na busca desse melhor tipo de terapia. E aí, existem algumas alternativas, né, algumas ferramentas que a gente pode usar pensando nesse melhor aproveitamento. A primeira delas é de pensar em suplementos que tenham menor volume e uma alta densidade calórica, pensando principalmente nos nossos pacientes com IC que precisam de uma restrição hídrica, que já tenham também questão de sintomas de saciedade precoce. Pensar em outras apresentações para esses suplementos, então incorporar em receitas, pensar em outras opções de que a gente pode apresentar esse suplemento para o paciente, principalmente para aqueles que têm uma certa resistência ao uso, e também pensar em explorar todos os sabores e texturas, porque às vezes um paciente ele não vai se adaptar bem ao suplemento líquido, mas se adapta melhor ao suplemento cremoso, ou um paciente que prefere um suplemento de sabor neutro do que aqueles com um sabor adocicado. Então, pensar em como que esse suplemento vai ser apresentado para o nosso paciente. Além disso, é muito importante de pensar no melhor horário de oferta. Então, ofertar esse suplemento e conversar com toda a equipe de cuidado e também conversar com familiares, se é um paciente que está num cuidado ambulatorial, que esse suplemento seja ofertado longe de refeições principais, porque senão a gente acaba atrapalhando a ingestão alimentar de grandes refeições, que também pode trazer mais prejuízo do que benefício para os nossos pacientes. Às vezes esse suplemento ele vai ser muito melhor encaixado se ele for antes de dormir, né? Principalmente para aqueles pacientes mais idosos que não têm o costume de fazer uma refeição mais tarde, acabam jantando muito cedo, e a gente pode usar o suplemento como uma opção. Ou também após atividades físicas, tanto atividades monitoradas, como dentro do cenário hospitalar, com a equipe de fisioterapia, como também para idosos ali em acompanhamento ambulatorial que estão fazendo essas atividades de vida diária. É muito importante que esse suplemento seja adequado em aparência e odor, principalmente porque o comer ele não é um comer somente sensorial de sabor. Precisa ser um suplemento que, quando apresentado, dê vontade de tomar. Porque se for um suplemento que ele é apresentado, tem uma cor meio esquisita, um cheiro esquisito, a chance de ter uma boa adesão a esse suplemento vai ser muito baixa. Então, ele precisa ser ali palatável e precisa ser atraente para que o nosso paciente consiga tomar esse suplemento da melhor maneira possível. E, claro, não dá para esquecer sobre como que a gente precisa apresentar a suplementação nutricional para o nosso paciente, para os familiares e para a equipe multidisciplinar de cuidado, porque esse paciente precisa entender a importância. E aí também é muito do que foi trabalhado na última palestra. Se ele escolhe não tomar aquele suplemento, ele está escolhendo isso por uma autonomia, mas ele precisa entender qual é a diferença que esse suplemento pode fazer em todo o processo de recuperação, em melhora do estado nutricional e também em todo ali o prognóstico, seja de uma doença aguda ou crônica. Então, como fechamento, acho que é muito triste de ver assim, que tem poucos artigos publicados em relação ao uso de suplemento nutricional na cardiologia, e os que a gente encontra hoje também acabam sendo estudos um pouco desatualizados, principalmente porque não foi publicadas muitas coisas recentemente, e isso dói um pouquinho, ainda mais numa área da IC, por exemplo, que tem ali muito espaço para experimentar esses suplementos e de melhora de prognóstico clínico para esses pacientes. Antes da gente colocar esse suplemento, não esquecer que essa avaliação precoce do estado nutricional ela é essencial para que esse suplemento seja indicado e utilizado de uma maneira adequada, uma maneira assertiva. O suplemento ele não está ali também para ser um enfeite, ele precisa de uma indicação bem feita. E também, como é importante a parte de conscientização sobre o uso adequado desse suplemento para pacientes, para familiares e também para toda a equipe multidisciplinar que está envolvida no cuidado. É isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada pela atenção.